O governo americano reabriu hoje, encerrando a maior paralisação da história. Mas, apesar disso, o mercado não está subindo, né? No dia de hoje, o mercado está caindo bastante, inclusive. Então, nesse vídeo eu quero passar rapidamente sobre como que foi essa reabertura do governo, mas eu quero principalmente dar uma olhada em como que está o mercado, né? Porque o mercado nesse momento está caindo, o Bitcoin ali está abaixo dos US$ 100.000 nesse momento. Então vamos dar uma olhada ali, vamos ver o que está acontecendo, até onde que pode ir essa queda, o que pode acontecer daqui para frente. Olha lá, vamos começar rapidamente, né, por essa notícia aqui. Paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos termina após Trump sancionar projeto de lei de financiamento. Tá? Então, o que aconteceu? No último vídeo que eu gravei, eu mostrei que o Senado tinha aprovado uma lei para reabrir o governo. Essa lei foi para a Câmara, né? Foi para o Congresso, eles também aprovaram, e aí foi para o Trump, e o Trump assinou, né? Sancionou, e aí o governo reabriu. Só que essa lei, ela é uma lei que financia o governo até janeiro. Tá? Eu acho que até o final de janeiro. Então, o governo está reaberto até o final de janeiro. Tá? Mas até lá, eles ainda precisam de novo resolver essa questão de financiamento para o governo continuar aberto. Mas isso é uma coisa comum, né? Esse ano a gente já teve isso acontecendo lá no começo do ano. Teve isso daqui também, só que lá no começo do ano o governo não chegou a fechar. Né? Antes de fechar, eles passaram uma lei bem parecida com essa, o governo continuou aberto. Dessa vez ele fechou, né? Ficou ali pouco mais de 40 dias fechado e agora o governo está aberto de novo, né? Ficou aqui 43 dias fechado. E isso aqui é muito importante para a gente, é muito importante para o mercado, basicamente por conta de duas coisas: liquidez e dados da economia, dados do mercado de trabalho. Né? Com o governo fechado, isso tirou um pouco de liquidez e agora volta um pouco de liquidez para o mercado. Essa liquidez vai voltar a partir de três lugares, né? De três lugares diferentes, vamos dizer assim. Vai voltar através de salários de servidores. A gente tinha servidores que ficaram afastados, e eles estão voltando agora e vão receber o retroativo e vão voltar a receber seu salário. E tinha aqueles que nem estavam afastados, mas que estavam só trabalhando sem receber. Então, todos esses servidores voltam a receber seu salário e vão receber o retroativo. Esse retroativo deve cair para eles na semana que vem. Tá? Então, já entra uma liquidez de salário. Entra também uma liquidez de contratos. Contratos do governo que estavam parados agora voltam a movimentar, né? Então, fornecedores, contratos ali de manutenção, vários contratos do governo voltam a circular agora, então isso também é liquidez. E por último, vem a liquidez da conta do governo, a conta do tesouro. Porque enquanto o governo estava fechado, essa conta continuou arrecadando impostos, mas o governo não estava podendo gastar dela. Então agora essa conta fica destravada, né? Essa conta é chamada de TGA. Então agora ela fica destravada e o governo pode gastar. Então, por essas três fontes ali, volta liquidez para o mercado. E o outro ponto muito importante são os dados econômicos. Durante todo esse tempo que o governo ficou fechado, a gente não teve divulgação de inflação, divulgação de dados de emprego, de payroll, JOLTS, desemprego. A gente não teve divulgação de nada disso. Então agora a gente vai ter esses dados divulgados de novo. Então isso vai tirar incerteza, porque vendo esses dados, isso vai dar uma clareza melhor para o mercado de para onde o mercado vai. Será que a inflação subiu ou caiu? Será que o desemprego aumentou, caiu, melhorou, piorou? Como que está a situação? Agora a gente vai começar a ver essa leitura, né? E agora o mercado pode
tomar uma direção mais clara, seja para voltar a subir ou seja para continuar caindo e encerrar o ciclo. Porque se agora a gente voltar, se agora eles começarem a divulgar dados e a gente vê que a inflação está alta e que o mercado de trabalho não está tão enfraquecido assim, o Fed não vai cortar mais juros, o mercado deve continuar caindo e provavelmente o ciclo acaba. Agora, se vem leitura de inflação caindo um pouco, mercado de trabalho um pouco enfraquecido, a gente pode ter essa continuação de alta no ciclo. E aí, um ponto muito interessante que a gente precisa olhar é que, olha só, nesse momento, o mercado diminuiu as expectativas de corte de juros para dezembro. Só 47% do mercado estão esperando um corte de juros. 52% estão achando que não vai ter corte de juros. E assim, eu acho que é normal tá bem dividido assim, exatamente porque a gente não tinha dados sendo divulgados. Agora, com dados voltando a ser divulgados, eu acho que isso aqui vai tomar uma direção mais clara, seja para ter um corte ou seja para não ter um corte. Apesar de que não vão voltar todos os dados inteiros, né? Já foi divulgado ali que tem dado que vai vir pela metade, tem dado que vai demorar a sair, mas alguma coisa já vai vir, então já vai trazer alguma clareza com relação a isso. Então a gente deve ter aí nos próximos dias, nas próximas semanas, dados da economia americana sendo divulgados e isso aqui tomando uma direção mais clara. E aí já vamos entrando ali nos mercados, porque o mercado hoje está em queda. Eu quero começar mostrando aqui o mercado americano, para a gente ver que não é só o Bitcoin e as criptos que estão caindo, não. Tá? O mercado americano está todo no vermelho hoje. Olha lá a Nvidia caindo mais de 4%. Olha aqui a Tesla caindo mais de 7%, a Google, a Alphabet, né? A Alphabet, que é o Google, caindo quase 3%, Microsoft 1,5%, Meta, Amazon 2,5%. Então o mercado americano todo caindo, tá? Não é só o mercado cripto. Mercado cripto, eu quero mostrar aqui, ó, índice de medo e ganância tá muito baixo, 14 o índice de medo e ganância. Poucas vezes o mercado chega aqui, né, tão baixo, num índice de tanto medo assim. A última vez que ele chegou foi lá em fevereiro de 2025, que ele chegou aqui no 10. Fevereiro de 2025 ele chegou no 10 e agora ele está no 14. Né? Então o mercado aí no extremo medo. E aí, Bitcoin, olha lá, vamos ver o gráfico então, porque olha só o Bitcoin nesse momento, 98 mil dólares e 700, Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. Vamos só voltar aqui para a gente ver, esse 10% aqui foi em... Foi quando que foi mesmo? Fevereiro, 26 de fevereiro. Onde que foi isso aqui no gráfico? Fevereiro, foi por aqui, né? Foi nessa quedona aqui. Tá vendo? Foi nessa quedona aqui, o mercado chegou no extremo medo de 10. Nessa queda aqui agora ele tá no medo de 14. Então, parecido, né? Pelo menos com relação a essa questão de medo, daquele indicador de medo e ganância, esse momento aqui parecido com esse. Mas vamos dar uma olhada aqui e eu quero começar com as médias móveis, porque olha só o que a gente está perto de ver acontecendo aqui, olha lá. Eu tenho falado muito disso aqui, que é do cruzamento da média de 9 cruzando a média de 21 para baixo. E esse cruzamento está acontecendo agora. Só que esse cruzamento depende dessa vela aqui. Essa vela é uma vela que ainda não fechou, ainda faltam aqui 3 dias e 5 horas para ela fechar. Então, se essa vela fechar assim ou daqui para baixo, a gente vai ter esse cruzamento. Se essa vela voltar a subir, essa pontinha aqui é uma pontinha que ainda está se movendo agora, porque depende dessa vela. Se o gráfico voltar a subir, pode ser que a linha branca que suba e a gente não tenha o cruzamento. Mas nesse momento a gente está vendo esse cruzamento aqui. E o que é esse cruzamento?
Das últimas vezes que ele aconteceu, ó, cruzou aqui, o mercado parou de cair. Então aqui cruzou, o mercado parou de cair, depois voltou a subir. Aqui cruzou, mercado parou de cair quando cruzou e depois voltou a subir. Aqui atrás também, olha lá, quando cruzou aqui, mercado parou de cair e voltou a subir. Isso nesse ciclo, tá? Se a gente for olhar lá no quando terminou o último ciclo aí, beleza, né? Aqui lá em 2021, 2022, aqui cruzou para baixo e acabou o ciclo. Mas no ciclo atual, né, pelo menos nessas vezes aqui, uma, duas, três vezes, nesses três cruzamentos aqui, ele cruzou, parou de cair, voltou a subir, e ele parece que está cruzando aqui agora. Tá abaixo da média de 50, mas como eu falei, essa vela ainda não fechou. Faltam 3 dias para essa vela fechar. O gráfico ainda pode subir, ainda pode fechar acima, tá? Mas se fechar abaixo dessa linha, não vai ser bom, tá? Não quer dizer que acabou o ciclo se fechar aqui abaixo, não. Mas não vai ser bom, tá? Vai ser mais uma pressão para o mercado cair mais. Então, seria muito bom se o mercado nos próximos dias subisse um pouco e fechasse acima dessa linha aqui. Se a gente olhar no RSI, a gente já mostrou isso aqui, né, várias vezes também, mas agora, ó, repara como que nesse momento o RSI está até um pouco mais abaixo, né? Aqui ele chegou no 44, aqui ele chegou no 44, aqui ele chegou no 43 e agora ele está no 42. Então agora o RSI está abaixo de todos esses momentos aqui, tá? Mas repetindo, em uma vela que ainda está aberta. Se nos próximos dias essa vela começar a subir um pouco, esse RSI vai diminuir um pouquinho essa queda aqui, tá? E aí talvez ele não feche no 42. Então tem que esperar o fechamento aqui dessa vela dessa semana. E aí só para encerrar aqui o semanal, vamos mostrar aqueles canais que eu mostrei aqui das últimas vezes. Esses canais aqui. Esse daqui, olha lá, esse aqui tá perdendo, né? Tá perdendo o fundo desse canal aqui, mas esse é um canal que vem daqui, né? Do meio do ciclo. Eu acho mais importante esse canal aqui. Esse canal aqui. Tá? Então, enquanto o Bitcoin não perder esse canal aqui, eu tô relativamente tranquilo. Porque esse é o canal do ciclo atual. Pegando esse fundo aqui, né? Os topos ali. Então, ele ainda pode cair mais um pouco aqui e ainda permanecer dentro desse canal. Tá? O fundo desse canal aqui tá lá no 96. 96 mais ou menos. Tem esse outro aqui, na verdade nesse canal aqui mesmo, né? Se a gente puxar, eu tô pegando aqui no fechamento. Se a gente puxa um pouquinho para baixo para pegar o toque da vela aqui, aí ele vai um pouco mais baixo ali, né? Ele vai até nos 94 ali. Mas por enquanto vamos deixar assim, tocando ali no fechamento. Tocando aqui no fechamento mesmo. Tem esse outro aqui que eu peguei só essa parte de baixo aqui, né? Vai lá nos 94 também, mas prefiro ir acompanhando por esse, tá? Enquanto o Bitcoin ainda estiver dentro desse canal aqui, eu ainda, né, sigo acreditando que o ciclo não acabou, tá? Então, eu acho que esse ponto aqui, eu acho que na minha análise, eu acho que esse ponto aqui é o mais importante para esse ciclo agora. E aí, beleza, vamos ver aqui o diário, então. Aí a gente já tem alguns canais aqui. Esse daqui. Bitcoin tá perdendo este suporte aqui, né? A gente traçou esse suporte aqui, né? A gente traçou aqui. A gente não pegou dessa agulhada aqui. Se a gente for ver aqui, ele veio bem aqui, né? Ele veio bem aqui, por enquanto segurou, mas esse suporte aqui ele tá perdendo, né? Tá com uma vela bem feia aqui. Tá, beleza. Vamos ver os outros. Esse era um canal que a gente traçou aqui, rompeu para cima, a gente dobrou, né? E dobrou ele de novo, que rompeu para cima, mas voltou para dentro aqui.
né? Voltou para dentro aqui. Então, se ele for buscar o fundo desse canal, aonde que está? Nos 95, 94. Essa é a região que eu falei que seria o fundo máximo aqui, né? Se ele continuasse caindo, 94, 95, 96, né? Pega o suporte daquele semanal lá e mais esses suportes aqui, né? Então, essa região aqui, né? 94, 95, 96, que vem nessa acumulação aqui também, né? Que eu até tracei um retângulo, esse retângulo aqui, né? Eu até tracei esse retângulo aqui. Então, né, eu acho que seria o ponto máximo para segurar o Bitcoin nessa queda ainda. Vamos ver o que mais. Esse canal aqui, né? Rompeu para baixo, a gente dobrou ele, rompeu de novo, dobramos, rompeu de novo, dobramos de novo. Se vier buscar o fundo do canal, tá aqui em 95. 95. Tá? E esse último aqui, pegando aqui, né? Se vier buscar o fundo desse aqui, faz bastante sentido, né? Se a gente olha por esse canal, iria lá nos 94, tá? Então tem esse aqui, e o outro que é esse aqui, né? Mais ou menos essa região aqui. Vamos pôr aqui aquele lado semanal, só pra gente ver ele aqui no diário, onde que ele tá passando. Esse aqui, né? Olha lá, esse aqui é aquele grandão lá do semanal. Então, essa região aqui eu acho que é o último ponto, né, para poder segurar aqui o mercado. Vamos ver o RSI no diário como que tá. RSI. Esses fundos aqui, eles já estão começando a trazer divergência, né, divergência de alta, né, apesar de ainda estar caindo. Por exemplo, se a gente pega esses dois fundos aqui, vamos arrastar um pouco para cima, traçar aqui, ó. Esses dois fundos aqui, fundo descendente. No RSI, no RSI foi, eu achei que estava lateral, mas não, está um pouco descendente também, né? Então aqui não teve divergência não. Mas nesses dois aqui a gente está com divergência, né? Fundo descendente, apesar de que essa vela aqui ainda está aberta, tá? Essa vela pode vir mais embaixo, pode ir mais para cima, essa vela ainda está aberta, tá? Então isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu deveria esperar fechar essa vela, mas como eu estou gravando, já vamos olhar aqui o que que ele possivelmente está fazendo aqui, que seria uma divergência de alta, né? Fundos descendentes no preço, fundos laterais, né? Pouquinho ascendente, né, no RSI. Então já veio um pouquinho de divergência aqui, né, um pouquinho de divergência de alta aqui. Vamos ver se a gente traça um canal aqui também. O último que a gente mostrou foi esse aqui, né? Dá para traçar um outro canal aqui também, né? Se quiser, pode traçar um outro canal daqui assim. Sim. Mas fica um canal um pouco esquisito, né? Muito esticado. Fica muito esticado, mas dá para traçar. Mas está muito, muito esticado, né? Fica muito poluído. O fundo dele aqui também tá lá para os 95. Não vou manter esse daqui não. Vamos ver, vamos ver aqui extensão de Fibonacci. Extensão de Fibonacci. Vamos pegar daqui até aqui, puxar para cá. Tá, mas aqui 07. Não, eu quero fazer isso no 4 horas. Vamos fazer isso no 4 horas e aí eu encerro o vídeo, tá? 4 horas. Vamos pegar uma extensão de Fibonacci aqui pra gente ver. Por exemplo, dessa queda aqui. Ele caiu aqui, corrigiu pra cá. Tá, veio buscar aqui no 1, né? Praticamente no 1. Pegar dessa queda aqui.
Ainda tá no 7, né? Se ele for cair igual caiu ali, se for buscar mais ou menos o 1 tá lá perto do 95 também, né? Olha só, pegada aqui, pegada o fechamento, né? Daqui até aqui, essa correção aqui. A extensão foi até mais do que o 1, né? E essa daqui, se a gente pegar aqui agora, e até aqui, já a extensão para cá, ele tá chegando no 7. Né? Pode ser um suporte, mas se for buscar o 1 ou um pouco mais abaixo do 1, igual foi, né? Vai perto ali também de 95, 94. Então, continuando essa queda, eu vou ficar de olho nessa região aqui, né? No máximo 95, 94, esse fundo desse canal, e daquele lado semanal, né? Todos mais ou menos por aqui, né? Na região dos 96, 95, 94. Acho que seria o último ponto ali para poder segurar essa queda aí do Bitcoin. Vamos ficar de olho aí. Bom, essa reabertura do mercado, pelo menos por enquanto, ela vai só na base da especulação ali no preço, né? Mas toda aquela liquidez que poderia entrar e mais os dados que vão voltar a ser divulgados, tudo isso vai demorar uns dias para ser divulgados, né? E aí, conforme esses dados forem sendo divulgados e essa liquidez for saindo, aí o mercado vai ter uma clareza melhor, né, de qual direção ele vai tomar, né? Então vai ser muito importante a gente ver a divulgação desses dados, né, que vão sair nos próximos dias, porque depois de tantos dias sem dados nenhum, o mercado, essa queda eu acho que até justifica um pouco por conta disso. O mercado tá cauteloso, esperando ver o que vai vir ali dessa divulgação, né? Porque se vem dados muito ruins ali, o mercado já tá ali, né, na cautela, né, esperando o que vai acontecer. Então, é isso. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer o trabalho aqui. Valeu, muito obrigado. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo.